Irmãos, estou aqui no livro de Esdras, capítulo 6. Acabei de acordar para ir ler um pouco a palavra, né? Não tem jeito, a gente não tem para onde correr não, irmãos. A gente tem que buscar a Deus. E o mundo espiritual é real, o mundo espiritual é mau, é maligno, né? A gente precisa ser revestido da vontade de Deus. O diabo ele tem tentado destruir, né, os poucos sinceros que existem. Preste atenção no que eu estou te dizendo agora, tá? O diabo tem tentado destruir os poucos sinceros que existem de dentro para fora. Não é mais de fora para dentro, porque isso nós já passamos durante a vida. É de dentro para fora. Então é necessário nos revestir da vontade de Deus, da presença de Deus, ler a palavra, buscar sozinho. Não precisa estar em grupo para isso. Busque a vontade de Deus, ore. Tem condição de estar em comunhão com alguém? Amém, faça isso. Esteja em comunhão com alguém, monte um grupo de oração na sua casa, um grupo de leitura da palavra. Isso espiritualmente é saudável. Não é errado, não. É necessário a comunhão, é necessário congregar. E eu sempre ensino para as pessoas sobre, né, que a casa do tesouro é lá em Israel, é Jerusalém, né? A respeito de dízimos e oferta, né? E os irmãos sem conhecimento da palavra, eles não entendem, né? Porque não leem também a palavra. E aí eu abri aqui a palavra para ler e de cara eu me deparei com esse versículo aqui, esse texto aqui em Esdras, e eu vou tentar aqui, né, pela misericórdia de Deus, falar alguma coisa a respeito desse texto aqui, só um trechinho do texto, mas eu acredito que já consegue elucidar, né, muita coisa. Eu tô fazendo, irmãos, aquilo que não fizeram por mim, tá bom? Eu tô fazendo aquilo que não fizeram por mim. Não pegaram a palavra e explicaram desse jeito que eu estou fazendo, tá bom? Mostrando a verdade. Porque queriam me manter preso dentro de um sistema. Essa é a verdade. Me manter obediente a um sistema, não a Deus. Muito embora falassem sempre que a obediência a Deus, você está obedecendo o mandamento do Senhor, está obedecendo a vontade de Deus, não era verdade. Eu estava obedecendo a homens, eu estava obedecendo a coração de homens, né? Que inclusive podiam até me elogiar quando eles achavam que eu estava obedecendo bem. Que falsos, né? Sobre dízimos e ofertas, deixa eu te falar uma coisa aqui, como eu venho ensinando, né? No Novo Testamento, que é a Nova Aliança, e para quem não sabe, o Novo Testamento não começa em Mateus, tá bom? Isso aí é divisão de empresa bíblica, tá? Essa divisão aí que tem aí é de empresa bíblica, não é o Novo Testamento. Para que um testamento vigore, tem que morrer primeiro, né, aquele que fez o testamento. Então, para você que não sabia, o Novo Testamento só começa a partir do livro de João, que é lá onde Cristo morre, né? E aí começa o Novo Testamento. Por isso que muita gente não entende que muitas coisas que ele fala até então, até ali, é simplesmente para judeus. Você ainda estava ali na velha aliança, você ainda estava ali aprendendo coisas, leis, princípios que ele estava dando para judeus. Isso não ensino nas suas igrejas, não ensino nas congregações. O Novo Testamento não é Mateus. Ali ainda, Jesus ele estava ensinando, os discípulos estavam ensinando coisas para os judeus, não era para o povo gentil, nós, o enxerto, né? Que fomos colocados ali na videira verdadeira, não era para nós ainda, era para judeus. Aí você precisa ter o conhecimento da palavra para entender essas coisas. Caso contrário, é por isso que muitas igrejas estão aí praticando coisas de judeus, sem ter nenhum judeu dentro da congregação. E aí eles acabam caindo em heresias, porque nós estamos na nova aliança. Tá? E eu vou mostrar aqui uma parte aqui importante que eu
que Deus me fez abrir logo nessa parte aqui. Olha só, se você quisesse dar o seu dízimo mesmo, a casa do tesouro, onde ela é de verdade, não seria na sua congregação. Provando que isso é uma coisa para judeus, não é para nós. Não seria na sua congregação, na placa da sua igreja não sei o que, não sei o que lá. Não, não é na sua placa de igreja. É lá em Israel. Eu vou te mostrar aqui no texto, ó. Deixa eu ver qual parte aqui. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus. Preste atenção. Reedificação de quê? Casa de Deus. A saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes, que estão em... aonde? Estão em... Irmãos, por favor, que nunca mais seus olhos sejam fechados espiritualmente, tá bom? Casa de Deus, reedificação da casa de Deus. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Acabou, irmãos. Acabou a fanfarra de trazer os dízimos à casa do tesouro, dizendo que é na igreja deles. Acabou, irmãos. Está em Jerusalém, irmãos. É em Jerusalém. O seu pastor leva o seu dízimo para Jerusalém? A sua liderança leva o seu dízimo para Jerusalém, ou ele compra um carro novo, compra um sítiozinho, constrói um restaurante, paga as roupas da esposa, paga a escola dos filhos, ou ele leva para Jerusalém, que seria o certo? Então, irmãos, mentiram para você, assim como mentiram para mim também, tá bom? Mentiram para você. Segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Jerusalém, irmãos. Tá bom? O lugar geográfico ainda existe, mas esse local aqui, por causa do tempo, se desfez. A casa do tesouro. Mas geograficamente é lá em Jerusalém, lá em Israel. Não é aqui, não é na sua igreja, não é nas que eu participei, em nenhum lugar desses. Mentiram para nós. Assim, você pode não querer acreditar na verdade, mas eu estou te mostrando ela aqui. E o problema é totalmente seu a partir de então. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Eu vou ler de novo aqui, ó. Casa de Deus, aonde o sacerdote tem que entregar tudo isso aqui, ó. E tu vê, né, que interessante, olha aqui, ó. Bezerros. Vou sublinhar para você não achar que eu estou inventando coisa, ó. Bezerros, carneiros, cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, ó. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, irmãos. Então, acabou a fanfarra do dízimo faz tempo. E eu fico triste de ainda ver muita gente presa nisso, que não tem conhecimento da palavra, mas é simplesmente também porque não leem, não buscam, não oram, e aí Deus não mostra essas coisas. Simplesmente se fosse ler a palavra, já estaria com os olhos um pouco mais abertos, mas não fazem isso. E por isso continuam sendo enganados. Então a gente sabe, então, a partir de então,
Você que não sabia, você que é dizimista, assim como eu fui. Ah, mas você fala isso porque você não é dizimista. Irmãos, eu já fui dizimista a vida inteira e fiquei extremamente aborrecido quando eu comecei a ter os olhos abertos por Deus e Deus me mostrando essas coisas. O próprio Deus me mostrando, eu lendo, orando, buscando, né? Pedindo confirmação a Deus. Deus começou a mostrar. Tá onde, irmãos? Aqui, ó. Em Jerusalém. Seu pastor leva o dízimo lá para Jerusalém? Ele leva lá para Israel? Ele faz um pix lá para Israel? Não. Ele faz um pix para a conta dele, para a conta da igreja? Ah, ele faz um pix para a conta da igreja que na verdade é ele que administra? É para... Ah, então, irmãos, vocês estão enganados, tá bom? Estão enganados, muito enganados mesmo. Muito enganados mesmo. Tá complicado, a gente é muito frustrante ver, né, um povo inteiro cego, surdo e mudo, Deixe-lhes de dia em dia para que não haja falta. Você lembra quando está lendo lá em Malaquias 3:10, para que haja mantimento em minha casa? Olha o que está dizendo aqui, ó. Isso não bate com aquilo lá. Para que não haja falta. Para que não haja falta. A casa do tesouro, que não é mais a sua igreja como você aprendeu. E geograficamente o lugar existe, mas a casa, o edifício, a edificação em si não existe mais. Senão, inclusive, você veria vídeos de judeus levando para lá os seus valores em dinheiro, ou bezerros, ou coisas assim, como a gente leu no texto. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave a Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montouro. Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, irmãos. Preciso explicar isso? Que está onde? Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glória a teu nome, Senhor. Está onde, irmãos? Vocês estão lendo aqui? Eu costumo dizer, isso revolta muito o inferno, que eu procuro falar daquilo que eu vivo. E geralmente as pessoas falam de coisas que elas veem por aí, de vídeos que elas veem eu ia até falar um negócio aqui, mas deixa pra lá. Então, irmãos, olha aqui. Casa de Deus, que está... O que eu falei ali em cima? Eu falei lá, Jerusalém. A casa de Deus que está em Jerusalém. Jerusalém. Aí está dizendo ali, né? Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça. Então, a gente vê que a história contada a nós desde criança, ela foi toda adulterada, foi toda mexida, né? Colocaram Frankenstein, né? Montando cabeça de um, né? Cabelo de outra parte,
braço de outra parte. Aí outros chegaram também, eu vou ser a parte da barriga que vai encher mais. Outros chegaram, não, eu vou ser a roupa, porque a roupa vai dar mais visibilidade. Eu vou ser os pés, porque com os pés eu posso ir de comunidade em comunidade, de local em local, arrecadando o que eu quiser em nome do Senhor. Irmãos, é necessário ler a palavra, é necessário ler a palavra. Estamos aqui em Esdras, capítulo 6, né? Você precisa ler a palavra, senão você vai ser enganado, e vai ser enganado, e Deus jamais quis isso. Esse jamais foi o plano de Deus, de que você se mantivesse enganado. Tem uma outra parte da palavra de Deus que diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso não quer dizer que você é burro, não. Quer dizer que esse tipo de conhecimento aqui, que eu estou ensinando a você, não tinha chegado até você. Só que preste atenção, preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é muito sério. A partir do momento que você sabe que isso aqui é a verdade e você não pratica isso aqui, você estará pecando. E eu estou falando com relação a tudo, mas agora especificamente em relação a dízimos. A dízimo, porque se você não sabia, amém, né? Você estava no tempo de ignorância. Agora, se você sabe, tá bom? Se você sabe, você está pecando e você está ajudando a manter um esquema fraudulento, espiritual, maligno, porque agora você aprendeu que, e não, olha só, eu poderia estar inventando isso, mas eu não estou lendo para você que, ó, você aprendeu que aqui é a casa de Deus, tá? A casa de Deus está em Jerusalém. Então você entendeu que lá está escrito, né? Para que haja mantimento em minha casa, trazer a casa do tesouro. A casa do tesouro não é a sua igreja, meu irmãozinho. Desculpa decepcionar você. A casa do Senhor, a casa de Deus, a casa de Deus não é a sua igreja. Não é. A casa para onde você deveria levar suas ofertas e dízimos não é a sua igreja. Tá onde? Em Jerusalém. Se eu estivesse inventando isso aqui, mostrando para você, eu estaria cometendo um pecado muito grave, quase que para minha condenação eterna. Mas glória a Deus, Deus me deu conhecimento para te mostrar isso aqui, escrito isso aqui. Tá bom? Inclusive, essa é a parte, né, que o rei Dario, ele tá ali confirmando o decreto para reedificar o templo, né? Inclusive o templo que, né, se está reedificando é porque o templo foi destruído. Então tu imagina só, eu vou me colocar nesse pacote porque durante muitos anos da minha vida eu fiz isso, tá? Estamos levando dízimos e ofertas para templos espiritualmente destruídos e estamos colaborando para que eles se mantenham assim. Ao passo que na Nova Aliança está dizendo assim, ó, cada um dê voluntariamente segundo propôs no seu coração, né? E aí é até interessante porque uma parte desse texto, que é o mesmo texto, né, que diz assim, porque Deus ama quem dá com alegria. Só que essa partezinha em específico, Deus ama quem dá com alegria, sempre foi usado nas igrejas no momento ofertório. Eu sei, porque eu, inclusive, já muitas das vezes ministrei louvores para as pessoas se emocionarem e darem suas ofertas. É verdade. Inclusive, esse foi um dos motivos que, assim, por último, me incomodou muito para eu poder sair das congregações. Eu ministrava louvor, as pessoas ficavam tocadas e o pastor pedia o dinheiro, as ofertas, pedia o desafio, pedia o valor escrito no envelope. E as pessoas davam. E Deus me acordou a respeito daquilo ali, que não é aquilo ali. E eu estou te mostrando que a casa de Deus
está em Jerusalém. Ah, mas isso, então, isso eu estou te falando porque isso aqui, irmãos, era da velha aliança. Hoje nós somos a casa de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Não é necessário você ir lá levar nada em Jerusalém, até porque isso já foi abolido por Cristo. Ah, mas Cristo não aboliu a lei, ele veio cumprir, beleza, mas ele instituiu a nova aliança, e sob a nova aliança, sob o governo de Cristo, que é o governo da graça, não é necessário você levar nada lá em Jerusalém e nem levar nada para manter casa de Deus, coisa nenhuma, porque a casa de Deus fisicamente não existe mais. Deus foi tão inteligente em quebrar esse sistema que ele, através de Cristo, né, o próprio Deus morrendo na cruz, nos transformou em casa dele. Acaso não sabeis vós que sois morada do Espírito Santo? Sois edifício? Entendeu? Acabou essa fanfarra do dinheiro aí, levando para a sua igreja e você achando que está servindo a Deus. Não, eu estou sendo fiel ao Senhor. Não está, irmão. Você está servindo um esquema maligno. E se eu não estivesse te mostrando aqui na palavra, porque eu já conhecia isso, tá bom? Eu estou mostrando hoje aqui para ver, né? Se alguns aí abrem os olhos, porque eu já falo isso há tanto tempo. E é tão difícil você convencer pessoas, é por isso que esse trabalho não é meu, é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence as pessoas. E eu estou te mostrando aqui que a casa de Deus é lá em Jerusalém, queridos. Não é na sua igreja, não é na sua placa, a primeira igreja fulana de tal. Não existe isso, tá bom? Instituição, Deus nunca mandou fazer instituição nenhuma. O dízimo, oferta, essas coisas todas, elas, a partir da nova aliança, elas tiveram uma nova conotação. Dízimo você não precisa mais levar, não é mais obrigado levar dízimo, até porque dízimo era para a tribo que foi desobediente desde a geração dos pais dele. E existe até maldição para quem dizima. Você sabia disso? Não, né? Então leia a palavra. Se você não leu, você não vai saber disso. Você acha que eu parei de dizimar? Por quê? E sempre acreditando, eu estou servindo ao Senhor, estou servindo ao Senhor. E mesmo que você ache que você está sendo bem sucedido aqui na terra, dando o seu dízimozinho, fielzinho, pode ter certeza que você está transgredindo a lei do Senhor, está transgredindo a graça. Cristo nos libertou, para isso ele nos libertou, né? E está escrito, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora você entende o sentido real dessas palavras que nós aprendemos a falar como se fosse um mantra, como se fosse um jargão, como se fosse uma repetição, e que inclusive viraram muitos anos tema de campanha, ainda são tema de campanha, né? Inclusive botam crianças para dizer, se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre, sem nem saber o sentido real disso. E como é que um povo que está cego vai enxergar como Deus quer, se isso aqui são os óculos da igreja para enxergar bem? E se a igreja, que deveria estar enxergando bem, não lê a palavra, como ela vai enxergar? Nunca. E você acha que quem lidera e quem manipula não sabe disso? Você acha que... Eu vou falar uma outra coisa, tá? Você acha que os seminários ensinam a verdade? Ah, mas aí você está falando coisa demais, já está inventando coisa da sua cabeça, já. Aí você está falando contra instituições de renome. Satanás, ele se transforma em vários nomes e renomes também, sem problema algum. Ele adquire e assume a forma, o formato que ele quiser durante os anos, durante centenas de anos, enganando a igreja.
se colocando no lugar de Cristo, inclusive tentando se parecer ao máximo e conseguindo se parecer ao máximo a ponto de enganar as pessoas dizendo que é o Espírito Santo. É isso que tem acontecido nas congregações. E como é que um povo desse vai acordar? E quando que um povo desse vai acordar? Eu te respondo, nunca. Nunca. Na parábola das 10 virgens, que todo mundo ensina errado, tá bom? Vou repetir de novo. Na parábola das 10 virgens, que todo mundo ensina errado, quando o noivo chegou, eu sempre fiz essa pergunta durante a minha vida para muitas pessoas, e muitas pessoas, assim, 98% dos crentes não sabem responder essa pergunta. Eu sempre fiz a pergunta, quando o noivo chegou, quantas estavam dormindo? Aí ele disse, 5, né? Porque só 5 eram nécias. Não, diz o texto que todas, absolutamente todas estavam dormindo. Esse é o retrato da igreja de hoje. Todas estavam dormindo. E por que ensinam errado essa passagem? Porque se as virgens prudentes fossem tão prudentes assim, e se o óleo na passagem simboliza o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, você divide ele com mais alguém? Ou você é egoísta e pega só para você e deixa todo mundo se ferrar? Porque foi isso que 5 virgens prudentes fizeram. As outras nécias pediram um pouco de óleo para pelo menos se manter acesa ali enquanto o noivo estava. E elas falaram, não, vão comprar vocês, se vira, vocês estão lascadas, nós guardamos o óleo, vocês não. Entendeu? Essa é a foto, o retrato da igreja de hoje. Um bando de egoístas pensando que tem o Espírito Santo e não tem também. Aí na passagem mostra lá, aquilo ali é uma alusão, aquilo ali é como se fosse uma metáfora para você entender como funcionam as coisas. E Deus revela o real sentido aos seus. E aí entraram só os 5 prudentes, que não quiseram dividir o Espírito Santo com as outras que eram nécias. Entendeu agora essa passagem? Esse é o retrato da igreja. Esse é o retrato da igreja de hoje. Ah não, aqui, ó, eu conheço até a igreja que tem escrito na frente dela assim, a presença de Deus genuína, alguma coisa assim. Como quem diz assim, olha, por aí está meio adulterado, mas aqui a presença de Deus é verdadeira. E se não houvesse, se a coisa não tivesse tão ruim, não haveria necessidade de as igrejas estarem tentando convencer os seus clientes já na placa. Já na placa, as igrejas estão tentando convencer os seus contribuintes da receita espiritual, federal, celestial, infernal. Essa é a verdade. Então eu vou encerrando esse vídeo aqui, porque tem gente que não gosta muito de ver vídeos longos e eu não estou nem aí para isso. Mas acredito que o objetivo foi cumprido, né? Glória a Deus por isso, de ter te mostrado aí onde é que está a casa do Senhor, né? Nova Aliança, casa do Senhor, somos nós. Também não é a sua igreja, tá bom? Velha Aliança está lá em Israel. Se o seu pastor não leva o dízimo dele, o Pix, lá para Israel, eu não sinto nem um pouco em informar que você foi enganado, está sendo enganado, está gostando de ser enganado esses anos todos, tá bom? Mas saiba que Deus não aprova dízimos para a igreja. Deus não aprova dízimos para a igreja. Se você for ler o livro de Malaquias, você vai entender que inclusive ali não é para nós. É para aquela tribo lá que foi desobediente desde a geração dos pais deles. E por isso, para que a maldição não tocasse neles, Deus instituiu o dízimo. E por causa disso, e por causa de vós, repreenderei o devorador. Era por causa disso. Mas eles tinham que dizimar. Eles tinham que levar lá o dízimo deles, para que Deus não permitisse que o devorador viesse.
Por quê? Porque eles tinham sido desobedientes desde a geração dos pais deles. Então, pegaram uma coisa que é uma maldição e lançaram sobre a igreja dizendo que é uma benção. Cuidado. Satanás é mestre em enganar e tem feito isso durante gerações. Estou te ensinando, estou te mostrando aqui a verdade, ó, pela última vez, tá bom? Lê um pouquinho a palavra. Casa de Deus está em Jerusalém. Mas se você quiser continuar levando seu dízimo, saiba que você, além de continuar um engano, você está pecando, tá bom? Espero que os seus olhos tenham sido abertos a partir de então. Deus abençoe a sua vida. Mas o que eu faço com o meu dízimo? Eu faço o que eu faço. Quando eu aprendi essa verdade, eu comecei a fazer as coisas que eu precisava fazer quando eu levava o meu dízimo, que eu não podia fazer quando eu levava o meu dízimo à casa do Senhor, né? A casa dos senhores, né? Na verdade. E aí começou o dinheiro a render mais. Mas que estranho. Às vezes, quando eu dava dízimo, mas a minha mãe, ela foi dizimista a vida toda e ela sempre foi abençoada. Meu Deus do céu, a sua mãe não conhecia isso que eu estou explicando agora. Nem a minha. Por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, cumpriu a palavra que diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância e preservou o coração dessas pessoas, que o principal motivo era a fidelidade, era a salvação. Então Deus permitiu isso, assim como no passado o sacrifício de bois, carneiros e tudo mais, incenso. Hoje é necessário você levar incenso para a igreja? Sacrificar um bode lá em cima, um carneiro, um boi, um cavalo? Não. Então Deus permitiu que eles fossem ceguinhos durante um tempo, mas preservou a salvação deles. Mas agora, entendeu agora o que está escrito? Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Acabou, as vendas, as escamas caíram. Você só continua cego se quiser, mas saiba que estará pecando a partir de então, tá bom? Já falei demais, espero que Deus tenha aberto seus olhos. E se você achar que isso é relevante para ajudar a mais alguém, a mais um dizimista fiel durante a vida toda, como eu também fui, e que os líderes vão lá, presta atenção. Você chegar com esse papinho lá de que a casa do tesouro, a casa de Deus é lá em Israel, lá em Jerusalém, os seus líderes vão dar pinote, tá? O seu pastor não vai gostar disso. Onde é que você leu isso? E não sei o quê. E não tenta explicar para ele, porque ele já sabe disso, tá bom? Ele não vai querer te ouvir, ele não vai querer entender, tá? Tô te avisando logo, você vai arrumar problema. Isso é uma coisa para você, de Deus para você não ser mais enganado ou enganada. Deus abençoe.